Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Vamos fazer um breve estudo dos versículos 1 ao 15. E fala da trajetória de Paulo com Timóteo. Versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir àquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Bom, meus irmãos, nessa trajetória onde vemos o apóstolo Paulo, Silas, eles conhecem a Timóteo. Timóteo, ele era um jovem que era filho de uma mãe judia e um pai grego, mas era temente a Deus, tanto que os irmãos davam bom testemunho sobre ele. Paulo, reconhecendo que Timóteo era um servo fiel e um possível líder da igreja, optou por levá-lo junto à sua peregrinação missionária para que ele aprendesse e que conhecesse a obra de Jesus. Uma coisa aqui que nos chama a atenção no versículo 3. Paulo queria que fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Em Atos 15, versículo 10, nós vemos justamente Pedro falando da reunião que tiveram em Jerusalém entre os apóstolos e os presbíteros para decidir sobre a questão da circuncisão. E eles decidiram que não haveria necessidade da circuncisão na nova aliança. Mas aqui temos relatado que Paulo circuncidou Timóteo. Nós não temos mais informações sobre esse fato. Talvez Timóteo, por querer se entregar à missão e para ter uma aceitação melhor entre os judeus, ele se dispôs à circuncisão.
mas nós não sabemos, isso não está descrito claramente aqui nesses versículos. No versículo 6 diz: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ali na Ásia, nós temos a famosa cidade de Éfeso. Nesse momento, não era para Paulo e Silas e Timóteo também chegarem até lá. Muitas vezes, o Espírito Santo está nos desviando de uma direção que nós achamos que é a correta. Só que muitas vezes nós, por termos os olhos fechados, o coração endurecido, nós insistimos e as coisas acabam dando errado. Nesse momento, Paulo, ele teve uma visão, já diz no versículo 9. Paulo teve uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E concluiu que Deus o havia chamado para anunciar o evangelho na Macedônia nesse momento, e não na Ásia. E assim o fizeram. Na Macedônia, a cidade que eles encontraram também é uma cidade muito conhecida, que é Filipos. Chegando lá, permaneceram por ali alguns dias, como diz no versículo 12. Porém, o que foi ressaltado aqui, no versículo 13, é: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Aqui, claramente está descrito que eles ficaram alguns dias em Filipos, mas não diz o que eles fizeram nesses dias. Talvez eles estivessem procurando se acomodar, talvez estivessem procurando algum recurso para que eles pudessem se manter, ou talvez eles estivessem pregando a palavra. Mas aqui deixa evidente que eles usaram o dia de sábado, que era o dia sagrado para os judeus, o dia reservado aos judeus para a pregação da palavra. Certa mulher chamada Lídia, versículo 14, temente a Deus. É interessante dizer que várias vezes na Bíblia está demonstrado que as pessoas já são tementes a Deus antes mesmo de ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo. O que nos indica que os próprios judeus já fizeram, entre aspas, uma evangelização. Eles levaram a palavra de Moisés, levaram a fé judaica anteriormente, quando os judeus se espalharam por toda essa região. No versículo 15, já no finalzinho do nosso estudo, desse trecho, diz: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. É muito interessante, meus irmãos, como era simples e puro o processo de batismo naquela época. Bastava que a pessoa cresce na palavra de Jesus Cristo, cresce na salvação através de Cristo, e já seria batizada. No caso aqui, ela e toda a sua casa. Então todos foram batizados. Dá-se a entender, quando ela fala toda a casa, que não importa a idade, não importa o sexo, não importa nada. Todos que nele creem. Isso pode incluir crianças, que muitas vezes, dependendo da denominação religiosa, não podem ser batizadas. Agora imagine naquela época, Paulo, Silas, que tinham que caminhar entre as cidades, percorrendo longas distâncias, a pé, sem acesso à internet, sem acesso a nada. Será que eles teriam outra oportunidade de voltar e batizar aquelas crianças? Será que o correto não seria eles entregarem o batismo de Cristo às crianças? É uma questão que nós devemos refletir. Hoje, cada denominação religiosa tem uma interpretação sobre isso. Mas mais uma vez, meus irmãos, eu convido vocês a olharem com os olhos de Cristo e não com os olhos da constituição interna da igreja a qual nós participamos. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.